Olá, meus queridos alunos, meus pinguins favoritos, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. E dessa vez nós vamos estudar o sistema respiratório. Veja bem, essas aulas vão ser divididas em três. Se você está assistindo essa, que é a primeira aula, não deixe de assistir a segunda e a terceira para ter o conteúdo completo. O que nós vamos ver nessa primeira aula? Nessa primeira aula nós vamos estudar alguns conceitos importantes, rever algumas características básicas sobre o sistema respiratório e nós vamos fazer uma revisão interdisciplinar. Nós vamos rever alguns conceitos de química e de física que são importantíssimos para a gente entender esse conteúdo. Se você já conhece o canal, deixa o seu like. Se você ainda não conhece, se inscreve no canal, assine as notificações e compartilhe essa boa ideia. Vamos aprender? Vamos começar pelos conceitos importantes, pessoal? Vamos começar pela função. A função do sistema respiratório é realização de trocas gasosas, especialmente do gás carbônico e do oxigênio. A gente vai promover a oxigenação dos nossos tecidos e o nosso metabolismo produz gás carbônico. Nós vamos eliminar esse gás carbônico através da expiração. Mas você pode se perguntar, por que o oxigênio e o gás carbônico? É simples, pessoal. O principal mecanismo de produção de energia das nossas células é a respiração celular. Nela, nós temos algumas moléculas orgânicas que são degradadas para produzir energia. Um dos exemplos dessas moléculas é a glicose. A glicose, pessoal, lá nas nossas mitocôndrias, durante o processo de respiração celular, ela reage com o gás oxigênio, produzindo, a partir daí, energia e também água e o gás carbônico. A energia e a água são úteis para o nosso corpo, então elas vão ficar ali para ser utilizadas pelo nosso metabolismo. Já o gás carbônico é uma excreta, ele não tem mais utilidade para a gente, então a gente precisa eliminar durante a expiração. E é por isso que o nosso foco nesse estudo vai ser sobre os gases, o oxigênio e o gás carbônico. Quando você pensa em respiração, você ouve a palavra respiração, o que vem na sua cabeça? O ato de inspirar e o ato de expirar. Só que a gente vai ver que a respiração é um pouco mais do que isso. Durante a inspiração, o que acontece? O oxigênio entra no nosso pulmão. Do nosso pulmão, esse oxigênio ele é transmitido para o sangue, por onde ele é carregado, por onde ele é transportado. E pelo sangue, ele chega a todas as partes do nosso corpo. E olha só, nesses tecidos a gente tem as nossas células com as suas mitocôndrias que vão utilizar esse oxigênio para fazer a respiração celular, produzindo o gás carbônico. Então, nesse momento, pessoal, é que a gente utiliza o oxigênio e produz o gás carbônico. Antes disso, ele está sendo transportado apenas, ok? Quando o gás carbônico é produzido, ele também deve ser transportado. Ele também será entregue ao sangue e, pelo sangue, ele retorna aos pulmões. E dos pulmões, ele é eliminado pela expiração. Então, olha só que interessante. A gente pode dividir a respiração em duas fases. Numa fase que a gente vai chamar de pulmonar, essa representada pelas setas azuis, e uma fase que é chamada de respiração celular. Veja bem, na respiração pulmonar, os gases estão apenas sendo transportados, enquanto na respiração celular, eles estão sendo utilizados, no caso do oxigênio, e produzidos, no caso do gás carbônico. Então, cuidado para não confundir. A respiração pulmonar, ela compreende o percurso do oxigênio do pulmão até os tecidos e do gás carbônico dos tecidos até o pulmão novamente. Enquanto na respiração celular é o processo de utilização, é a combustão de moléculas orgânicas na presença do oxigênio que produz o gás carbônico que vai ser levado de volta para o pulmão para ser eliminado. Outros conceitos que são importantíssimos. A ventilação pulmonar. O que é ventilação pulmonar? É aquele processo de entrada e saída do ar dos pulmões. A cada ciclo respiratório, nós realizamos um movimento de inspiração e um movimento de expiração. Esse processo é chamado de ventilação pulmonar. E tem também o processo de hematose, que é a troca gasosa propriamente dita. Ela vai acontecer tanto nos pulmões quanto nos tecidos. Lá nos pulmões, por exemplo, o que acontece? O oxigênio passa do pulmão para o sangue e o gás carbônico que está no sangue passa do sangue para os pulmões.
A gente vai ver com detalhes como a hematose acontece nas nossas próximas aulas. E pessoal, vocês sabiam que não é qualquer tecido que consegue fazer trocas gasosas, não? Todas as trocas gasosas são realizadas por tecidos que sejam úmidos. Mas professor, nós somos animais terrestres, como que a gente pode realizar trocas gasosas num ambiente úmido? Né? Inclusive, se a gente entra na água, a gente pode se afogar. É simples, pessoal. Nós vamos estudar agora as características das superfícies respiratórias. Todas as superfícies respiratórias elas devem ser úmidas, ou seja, devem estar em presença de água ou de substâncias umectantes. Elas devem ser finas, porque se eu tiver um tecido muito grosso, há uma dificuldade muito grande desses gases passarem por um tecido muito grosso. Então, quanto mais fino for o tecido respiratório, a superfície respiratória, mais fácil esses gases conseguem difundir, porque é assim que eles são trocados, através de difusão. A gente vai ver daqui a pouco. As superfícies respiratórias são vascularizadas. O que isso significa? Elas são banhadas por sangue, elas têm presença maciça de vasos sanguíneos, porque é o sangue que faz o transporte desses gases. Então a gente precisa que o sangue esteja presente para que ele possa transportar esses gases até os locais onde esses gases serão necessários. E elas também são extensas, porque quanto maior for a superfície respiratória, maior a possibilidade de troca desses gases. E olha só, então a gente pode pensar em outros animais para poder entender isso um pouquinho melhor. Nós temos peixes que fazem a respiração branquial, através das brânquias. As brânquias, como demonstradas aqui, elas são um tecido úmido, porque o peixe está na água, é uma superfície fina, altamente vascularizada, e são tantos pedacinhos fininhos de brânquia que ela se torna uma superfície extensa. Quando a água entra pela boca do peixe, ela entra com o oxigênio dissolvido. Essa água passa pelas brânquias e a troca gasosa acontece aqui. As brânquias estão irrigadas ali pelos vasos sanguíneos, e esse oxigênio passa da água para as brânquias. E das brânquias, o gás carbônico passa para a água. Então, a água que entrou com o oxigênio sai com o gás carbônico. Dessa forma, o sangue do peixe, que está passando por dentro dos capilares aqui, faz a hematose. Pega o oxigênio que entrou com a água, e esse oxigênio vai para o corpo do peixe, ser utilizado na respiração celular. E a água que sai leva embora o gás carbônico que acabou de chegar do corpo do peixe, para poder ser eliminado, ok? Então essa é a respiração branquial que acontece nos peixes. A gente tem outros tipos, como é o que acontece com as minhocas, na respiração cutânea. Na respiração cutânea, pessoal, então toda a pele da minhoca tem a capacidade de fazer trocas gasosas. Os vasos sanguíneos da minhoca passam bem próximos à superfície da pele, a sua epiderme, tão próximos que o oxigênio é capaz de difundir do ambiente para os vasos sanguíneos e dos vasos sanguíneos o gás carbônico consegue ser eliminado no ambiente, num processo feito então pela própria pele. E todo mundo aqui que já deve ter pegado uma minhoquinha na mão já percebeu que ela tem a pele um pouquinho úmida, assim como as brânquias dos peixes estão úmidas. Mas e no nosso caso, professor, o que acontece? O nosso pulmão ele produz substâncias umectantes. A gente tem ali um pouquinho de muco, nós temos o líquido surfactante, que são substâncias que vão deixar a nossa superfície respiratória úmida também. Então olha só, pessoal, nós já vimos os conceitos, a função, as características das superfícies respiratórias, mas antes de nós estudarmos a anatomia e a fisiologia do sistema respiratório propriamente dita, nós vamos retomar alguns termos que vão ser importantes para a gente poder entender como a respiração acontece no nosso corpo, ok? Começando pelo processo de difusão. A difusão, pessoal, é um tipo de transporte passivo realizado através de membranas, onde o soluto se move a favor do gradiente de concentração. O que significa isso? Ele vai de onde tem mais para onde tem menos. Então vamos olhar esse exemplo aqui. Nós temos aqui num sistema dois compartimentos que estão separando alguma concentração de gases. Nós temos desse lado aqui o oxigênio e nós temos desse lado aqui o gás carbônico. Nós vamos usar esses dois gases para a gente já poder ir entendendo o que vai acontecer lá no sistema respiratório. Mas poderiam ser outros solutos, outros compostos presentes aqui nesse sistema, ok? Eu tenho muitas moléculas de oxigênio desse lado, enquanto desse lado eu tenho muitas moléculas de gás carbônico. Mas desse lado aqui eu não tenho moléculas do gás oxigênio, tá, pessoal? O O2. Você pode falar, mas tem CO2, né? Mas eu estou falando do gás oxigênio, que é composto por dois átomos de oxigênio. Esse gás não está presente aqui.
Então, segundo esse princípio da difusão, o que vai acontecer? Se eu tenho alta concentração de oxigênio desse lado, as moléculas tendem a passar para o lado de cá, onde tem menor concentração de oxigênio. Só que, como vocês estão vendo, nós também temos uma alta concentração de gás carbônico do lado de cá. Então, o que vai acontecer? Enquanto o oxigênio está passando de lá para cá, o gás carbônico que está mais concentrado desse lado passa para o lado de lá. Esse é o processo chamado de difusão, pessoal. Então, quando um soluto ele se locomove por meio de uma membrana, através de uma membrana, sempre do meio onde ele está mais concentrado para o meio que está menos concentrado. Ou seja, eu tenho um gradiente de concentração, uma diferença de concentração. Quem tem mais, doa para quem tem menos. Até que a gente chega numa situação de equilíbrio, ou seja, a mesma quantidade de oxigênio que eu tenho desse lado, eu também tenho desse lado. A mesma quantidade de gás carbônico que eu tenho desse lado, eu também tenho desse lado. Aí a gente tem a falsa sensação de que o sistema em equilíbrio não faz mais trocas, mas na verdade não é isso que está acontecendo. Ao mesmo tempo que as moléculas de oxigênio passam de um lado para o outro, as de gás carbônico também passam de um lado para o outro. Então as trocas continuam acontecendo, mas como nós não temos mais um gradiente de concentração, essa troca é igual para os dois lados. Então a gente diz que nesse momento esse sistema está em equilíbrio. E qual é a relação disso com o sistema respiratório? Veja bem, vamos supor que a gente está aqui no nosso pulmão, a gente tem aqui a estrutura do alvéolo, e o sangue que chega, acabou de chegar no pulmão, ele vem cheio de gás carbônico. Então o sangue tem muito gás carbônico. No seu pulmão tem pouco gás carbônico, porque na sua expiração você jogou esse gás carbônico fora, certo? Então aqui ficou sem gás carbônico, enquanto o sangue chega cheio de gás carbônico. O gás carbônico vai de onde tem mais para onde tem menos. Na expiração, você joga esse gás carbônico fora. Ao contrário do oxigênio, quando você inspira, o seu ar vem cheio de oxigênio, vai lá para os seus alvéolos. No seu alvéolo tem muito oxigênio. No seu sangue, que acabou de chegar do seu corpo, tem quase nada de oxigênio. O oxigênio vai de onde tem mais para onde tem menos. Difusão. E aí segue para o seu corpo. Então veja bem, as trocas gasosas que acontecem no nosso sistema respiratório acontecem por meio de difusão. Outro conceito importante que a gente precisa entender, pessoal, é o conceito de deslocamento de equilíbrio. Ele acontece quando? Quando a gente tem uma reação que está em equilíbrio e a gente perturba a concentração de reagentes ou de produtos dessa reação, essa reação ela vai se rearranjar, como se fosse uma forma de tentar buscar aquele equilíbrio novamente. Então nós vamos usar mais um exemplo que vai ser útil para a gente nas nossas próximas aulas. Quando a gente pega o gás carbônico, que acabou de ser produzido lá nas nossas células, no processo de respiração celular, e ele encontra a água presente no citoplasma dessas células, através da ação catalítica de uma enzima chamada anidrase carbônica, nós vamos formar o ácido carbônico, H2CO3. Pessoal, o ácido carbônico ele tem uma característica de ser um ácido instável, então ele rapidamente se dissocia, liberando lá um próton, H+, e o bicarbonato, HCO3-. Então vejam comigo, a gente está usando H2O e CO2 para produzir H2CO3. H2CO2 mais 1, CO3. O H2CO3 se dissocia em H+, tinha 2, liberou 1, sobrou mais um H, que está aqui. E CO3, que ficou aqui também. Essa reação, pessoal, é uma reação direta, ou seja, a gente está analisando dos reagentes até a formação do nosso produto. Acontece que esse tipo de reação aqui é uma reação especial, ela pode ser revertida. Então a gente pode, a partir dos nossos produtos, voltar a formar os nossos reagentes. Então o próton com o bicarbonato podem se juntar novamente para formar o ácido carbônico. E o ácido carbônico pode se decompor novamente, formando o gás carbônico e a água. No sentido inverso da reação direta, nós vamos chamar essa reação de reação inversa. Vejam bem, aqui essa reação ela está em equilíbrio, mas a gente pode mexer nesse equilíbrio, né?
Se eu, por exemplo, aumento a concentração dos meus reagentes, olha só, a função dos reagentes não é se encontrarem e, ao reagirem, formar os produtos? Concordam comigo que se eu tenho muito reagente, eu vou formar mais produtos? Então, se você pega uma reação dessa que está em equilíbrio e soca mais reagentes aqui, esses reagentes vão se encontrar para poder produzir mais desses produtos, ok? Então, nesse caso, se a gente aumenta a concentração de reagentes, nós vamos deslocar o equilíbrio no sentido da reação direta, ou seja, da esquerda para a direita. O deslocamento para a direita vai aumentar a produção de H+ e bicarbonato. Ao passo que, se a gente faz o contrário, se a gente diminui a concentração dos nossos reagentes, essa balança vai ficar menor. O que vai acontecer? Se eu tenho menos reagentes e mais produtos, o deslocamento vai acontecer agora da direita para a esquerda, ou seja, a gente vai ter mais reação inversa acontecendo do que reação direta. Por quê? Porque eu tenho mais daqui e menos daqui. A mesma coisa a gente pode pensar para os produtos. A reação estava lá em equilíbrio. Eu fui lá, coloquei mais um pouquinho dos produtos. Eu vou ter mais produtos e menos reagentes. Então a gente vai ter um deslocamento do equilíbrio, de forma que vai acontecer uma quantidade maior de reações inversas e a gente vai formar mais dos nossos primeiros reagentes. E se eu diminuir a minha concentração dos produtos finais, então vou ter pouco aqui e mais reagentes iniciais, a gente vai ter um deslocamento no sentido da reação direta, tá? Para quem ficou com dúvida, é simples de entender. Se a reação está em equilíbrio, se você mexeu de um lado, o outro vai responder. Ou seja, se você colocou mais reagentes, eu vou formar mais produtos. Se você colocou mais produtos, eu vou formar mais reagentes. Se eu tirei reagentes, os produtos voltam a formar reagente, para não ficar sem. Se eu tirei produtos, os reagentes voltam a formar produtos para a gente não ficar sem. Isso é o deslocamento de equilíbrio, pessoal. E ele é influenciado, então, pela concentração, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Por quê? O que acontece na reação, pessoal? Vamos supor que você tenha lá dentro de uma caixinha as moléculas que vão reagir. Elas ficam se movimentando e a reação acontece quando elas se encontram. Se encontraram, reagiram, produziram lá o nosso produto. Se eu tenho maior concentração de reagentes, então pega essa caixinha, tinha só um pouquinho de reagentes. Quanto mais reagentes você coloca, mais essas moléculas têm a chance de se encontrar. Se encontrando, elas reagem e formam um produto. Também podemos pensar no caso da pressão. Pensa aí nessa caixinha, tem os nossos reagentes lá dentro. Eles estão se movimentando e possivelmente se encontram e reagem. Se a gente aumentar a pressão sobre eles, é como se eles estivessem comprimidos dentro daquela caixinha, então eles estão mais próximos, a chance deles se encontrarem é maior. Então a chance da reação acontecer também é maior. E eles também podem ser influenciados pela temperatura. Por quê, pessoal? A temperatura é o estado de agitação das moléculas. Então vamos supor que você está lá naquela caixinha e essa caixinha está cheia de reagentes. Se você aumenta a temperatura, elas começam a se movimentar com muito mais intensidade, a chance delas se encontrarem e a reação acontecer é maior. Então, se você aumenta a temperatura, você vai favorecer a ocorrência da reação endotérmica, que é aquela que quer a temperatura para poder acontecer. Agora, se você tira a temperatura, essas moléculas que estavam se movimentando mais, elas vão começar a se movimentar menos. Então, você vai ter menor encontro das moléculas. Aquelas reações que dependem da perda de temperatura, elas acontecem com maior facilidade, já que você está retirando a temperatura do sistema. Você vai ter um deslocamento a favor da reação exotérmica, aquela que perde temperatura. Estamos terminando a nossa aulinha introdutória, pessoal. Falta só a gente entender essa questão da diferença de pressão e como isso vai ser importante para a gente entender o mecanismo de ventilação. Olha só. O ar, ele depende, o movimento do ar depende da diferença de pressão. Você já parou para pensar, vamos usar um exemplo cotidiano aqui pra gente. Já parou para pensar por que o refrigerante sobe pelo canudo quando a gente suga? Então a gente tem lá o nosso refrigerante em cima da nossa mesa com o nosso canudinho e esse refrigerante, pessoal, ele está todo sob a ação da pressão atmosférica. Inclusive, o ar que entra por dentro do canudinho também faz a sua pressãozinha lá dentro. Como esse sistema está todo em equilíbrio, ou seja, todo ele está recebendo a mesma pressão,
o líquido fica paradinho ali dentro do nosso copo, dentro do nosso canudo. Mas quando alguém vem e suga o ar presente no canudo, o que acontece, pessoal? Ela elimina a pressão que estava sendo feita no canudo para manter esse sistema em equilíbrio. Então ela eliminou essa pressão e o que acontece? A pressão atmosférica vence e aí o líquido passa a ser empurrado pela pressão atmosférica pelo canudo. Então ela sobe pelo canudo. Então, na verdade, quando a gente suga um refrigerante, não é exatamente o refrigerante que a gente está sugando, mas sim o ar que está antes ali do refrigerante. Quando a gente puxa esse ar, a gente elimina aquela pressão que esse ar de dentro do canudo faz, fazendo com que a pressão externa seja maior, empurrando esse refrigerante canudo acima. Outro exemplo que a gente poderia usar é o caso da seringa. Então, se você pega aqui a seringa, você tem lá o êmbolo todo empurradinho, todo comprimido. O ar presente aqui dentro está ocupando um pequeno espaço dentro dessa seringa. Se você vai lá e puxa o êmbolo dessa seringa, o que acontece? Você aumenta o volume disponível dentro da seringa. E o ar que estava todo comprimido apenas nessa parte, agora tem um espaço muito maior para se movimentar. Ou seja, a pressão aqui dentro diminuiu. Porque você aumentou a folga de espaço dentro da seringa, o ar tem mais espaço, por isso tem menos pressão ali dentro. Só que a pressão aqui de fora não diminuiu, ela continuou do tamanho que era antes. Como a pressão de fora está maior do que a pressão de dentro, você acaba empurrando o líquido para dentro da seringa. Por exemplo, quando você vai lá e tira uma quantidade de sangue, uma quantidade de alguma substância a partir do uso dessa seringa. Então não é que a gente puxa as coisas para dentro da seringa, a gente diminui a pressão dentro da seringa e a pressão externa, como é maior, empurra aquela substância para dentro da seringa. Estranho, né? Parece um pouco diferente, né? E você pode se perguntar, tá, professor, mas e daí? O que tudo isso tem a ver com o sistema respiratório? Pessoal, cada detalhe dessa aulinha introdutória tem tudo a ver com o sistema respiratório. A gente está chegando agora ao final da nossa primeira aula, que é uma aula introdutória. Não deixe de assistir a segunda e a terceira aula para ter esse conteúdo completo. Você gostou da nossa aula? Deixa o seu like aí embaixo, que isso pode ajudar bastante a gente a levar esse conhecimento para frente. Inscreve-se aí no canal, aperta lá o sininho para você receber as notificações. Ficou com alguma dúvida? Deixa o seu comentário aí embaixo que a gente vai responder com o maior prazer, ok? Não deixe de assistir a próxima aula.